16, livro de Hebreus, capítulo 4, 14 ao 16. A meditação. Hoje, nós tivemos uma manhã lá na... A gente foi para a ginástica hoje mais cedo e tivemos uma comunhão depois com as pessoas que estavam junto. Tinha até uma classe grande. Tem dia que a classe tem 25, 30, tem dia que a classe tem 5, tem dia que a classe tem 12. Depende muito do estado de espírito de cada um que vai fazer a classe ali. Principalmente que a gente faz na água, né? E hoje a água estava fria. Água fria, pilha fria da piscina. A gente estava batendo queixo com dentro da água. Assim. Fizemos a nossa série todo dia e ainda saímos com frio. Estava quente, estava frio. Não estava quente de jeito nenhum. E aí nós tivemos, toda quarta-feira tem uma, quando alguém pode ficar, né? Geralmente tem, toda quarta-feira tem uma coisa que eles chamam de tea chat. É um chá e bate-papo. Tem chá, tem café, tem uns docezinhos, salgadinho. É igual aqui, cada um leva uma coisa para comer às quartas-feiras. E ali conversa. E você sabe que pessoas de idade tem conversa, né? Tem história, né? Tem história. Eu e Cida somos mais novos, somos os caçulas. Se bem que na segunda-feira tem uma menininha, tem uma menina, né? Na segunda-feira, não sei quantos anos que ela tem, não sei, se você que ela tem 29, acredito que ela tem um pouquinho, no máximo, né? Na segunda-feira, mas o resto não. Então nós somos os caçulas dali, somos os bebezinhos dali. Você vê, se juntar as idades vai dar para passar Matusalém, mas dá para dar a volta no mundo ainda. No IMC Nagataki. Porque é um tipo de ginástica, irmão, que você sente o corpo, você faz exercício por fazer o balanço. A primeira ginástica, a primeira aula, ela mantém o seu balance, o seu balanço, né? E você força braço, força perna, força abdômen, mas tudo dentro da água, a água te equilibra, você não sente dor, porque é água. Se fosse fora da água, você sentiria dor. Porque não tem nada que te segure, é só seu corpo. Na água, isso aí, os jogadores de futebol fazem isso. Eles recuperam o seu físico depois de uma jogada, um futebol, uma partida, em piscina. Então ali eles fazem exercício. E a segunda aula é uma aula de fisioterapia. Fisicoterapia. Ou seja, a primeira aula ela te força, professora diferente, a segunda aula você relaxa, mas você trabalha todas as juntas do corpo, pescoço, mão, perna, e faz alongamento mental. Enfim, quando você sai dali, você sai bem. Meia hora depois, o corpo fala, você saiu da água, agora você aguenta porque a gente está... Porque você desloca a água e aquilo faz pressão, né? Os push-up, né? Você faz assim para poder fazer os ombros, você empurra um isopor para baixo. Os halteres de isopor, e aquilo faz pressão para cima, você empurra para baixo. Aquilo te equilibra no fundo. E você fica exercitando o corpo. Bom, depois nós tivemos uma reunião no café da manhã, ficamos conversando. Do lado sentou uma das senhoras do meu lado e ficamos conversando. Ele sabe que eu sou pastor, junto comigo tem um outro pastor aposentado, que é da igreja, acho que é congregacional, e ainda tem um outro português. Nós somos 4 homens, o resto tudo são mulheres, são senhoras. E uma delas sentou perto de mim essa manhã e falou assim, como é que está a igreja? Está bem, a igreja está bem, está caminhando, depois da Covid, está caminhando. E ela falou assim, pois é, a nossa igreja é tão grande, ela disse o nome da igreja. Você é católico, se não me engano, deve ser católico. Santa Mônica, Santa de Virgem, não sei o que é. E a igreja é tão grande, chega lá, tem 10, 12 pessoas. Ninguém mais vai para a igreja. Ninguém mais vai para a igreja. Só nós, somos todos velhos e vamos para a igreja domingo de manhã. E a proporção que vai desaparecendo um, Jesus leva, morre, vai diminuindo o 4. Eu digo, não chega mais ninguém não. Eu disse para ela, eu acho que as pessoas elas estão perdendo fé naquilo que aprenderam um dia. Talvez elas não estejam passando para os filhos a fé que os pais talvez passaram para elas. Porque a geração de hoje, ela, se deixar, ela não vai para a igreja.
dorme até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, acorda, daqui a pouco vira a noite no jogo, na rua, e não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus. Por isso que cabe a gente, como pai e mãe, fazer o que a Bíblia diz. Estou conversando com ela e também estou conversando com vocês, tá? Eu disse, a gente tem que mostrar à criança o caminho, a gente tem que estar no caminho. É como se você estivesse na frente puxando a mão deles. Viu? Mostrar o caminho não é apontar para o caminho, é andar no caminho e dando mão ao seu filho e sua filha e puxando eles. Para quê? Para que você possa falar dessa fé e eles continuar a acreditar na fé. Porque ele, a princípio ele vai dizer assim, a minha mãe é uma mulher de fé. Depois ele vai dizer, a fé da minha mãe. E a fé da minha mãe está em mim, agora é minha fé. Ele vai dizer isso, ela vai dizer isso, mediante ao exemplo que a gente dá. Sabe? Eu falei para ela, talvez seja isso que a geração de hoje em dia não quer mais ouvir falar de igreja. Porque lá fora o mundo está oferecendo muita informação na cabeça desses jovens, a começar pelas escolas. A começar pelas escolas menores, até em cima. E aí, se a gente tiver uma certa falha dentro de casa, tudo que eles procuram encontrar para justificar os caminhos errados ou ausentes de algum caminho, eles olham para nós, veem o nosso exemplo, e através do nosso exemplo, ele justifica o caminho de ausência deles. Então, se o pai e a mãe é ausente da igreja, ou é uma pessoa que não é muito frequente, automaticamente alguém vai ser ausentado da igreja. Isso é fatal. Porque na casa que tem 2, na casa que tem 3, na casa que tem 4, né, um sempre debanda para um lado. Sempre debanda para um lado. Mas ele debanda para o lado onde ele encontra, ou ela encontra, as vontades que ele quer ter, ou que ela quer ter. Entendeu? Se dentro da minha família, sou eu, Cid e Camila, vamos dizer que a gente tem mais um filho, mais uma filha. Se um de nós debandar, ou seja, ser ausente da igreja, um vai puxar ela, o outro vai puxar a mim. Ou os dois irão puxar ela, ou os dois irão puxar a mim. Mas a tendência do jovem hoje é um ficar fora e um ficar dentro. Dependendo daquele que você cultivou mais a fé na mente dos filhos. E isso vai acumulando. Para quem tem 3, para quem tem 4, para quem tem 5, para quem tem 6, e vai sucessivamente. Talvez em um é mais difícil, um filho só é mais difícil, porque geralmente esse filho é arrastado, essa filha é arrastada desde pequeno para cá. Mas quando chega na maioridade, ele vai tentar, mas mediante os pais estão caminhando, mas também corre o risco de se ausentar da igreja, não é verdade? É por isso que é um risco muito grande, irmãos, nós caminharmos para esse caminho que a América está caminhando. Porque a gente vem para cá e a gente começa a se congestionar com tanta coisa. E os nossos filhos vão se congestionando na escola. E depois a gente se perde. Tudo isso eu expliquei para vocês agora, eu expliquei para ela com poucas palavras. Ela falou, é justamente isso. Porque os meus filhos não estão na igreja e os meus netos também não estão na igreja. E olha que se é católico, é um povo que eles vão para a igreja, a missa de manhã, vai sempre. Eles seguem ali os seus mandamentos. Se bem que são americanos, não são brasileiros. Aí eu fiquei pensando nisso, aí eu fui para Hebreus. Fui fazer essa leitura em Hebreus 14, 16, que diz assim, olha só o que a palavra diz para a gente. Hebreus 4, 14, 16. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, tá? Que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vou falar não depois, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno.
Êxodo 16 é oportuno. Você está vendo o que o autor aos Hebreus está falando? É justamente isso. Bota lá no 14 para mim. Queridos, olha, nós temos que focar a nossa mente, sabe, em Jesus Cristo, porque, irmãos, se a gente não se agarrar nesse Jesus, eu vejo que tem muita gente que leva Jesus como uma vida social. Eu vou explicar a você. Vida social é, eu venho à igreja, eu trago a minha Bíblia, ou nem trago a minha Bíblia mais, né? Olho lá no telão e participo do culto, levanto a mão. Hoje nós cantamos, Senhor, o meu é dom, eu quero, né? Tudo, eu abro de tudo, eu abro mão de tudo para te louvar. Eu abro mão, abre mesmo. Será que a gente abre mão de tudo para adorar a Deus? Não abre. Nós mentimos. Mas Deus sabe, não joga a justificativa acima de um ser que separou você, que tirou você da caminhada da morte, lhe deu um nome, lhe colocou num posicionamento, a mim, a você, a nós, para herdarmos a herança do céu, em Cristo Jesus. E aí a gente, mas Deus sabe todas as coisas. Sabe o quê? Deus sabe o quê? É Deus que te obriga a fazer o que você faz? É Deus que me obriga a fazer o que eu faço? Não, somos nós que fazemos mediante as decisões que nós tomamos. Por que a nossa fé ela é muito grande quando nós precisamos de uma coisa, mas ela não é do mesmo tamanho quando nós não precisamos? Porque quando nós precisamos, nós falamos com convicção que a gente tem fé em Cristo Jesus. Não é verdade? Mas quando está tudo muito bem na nossa vida, a gente não fala, não, mas eu tenho convicção que a minha fé é em Cristo Jesus. Não precisa falar, já tenho tudo o que eu quero. Então, é o que o autor diz assim, olha, quando você se aproxima mais do trono da graça, a tua convicção, a sua confissão de fé, eu creio naquele que realmente me separou, sabe, estando bem, estando mal, caminhando capenga, caminhando com a perna boa, rindo, chorando, sofrendo, alegre, eu tenho minha confissão de fé e a minha confirmação de fé que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, e a minha promessa eu vou alcançar. Você está entendendo? E tem uma coisa, e não é só isso, a minha confissão de fé e a minha fé em Jesus Cristo é que eu e a minha casa todos iremos nos salvar, não por mim, todos iremos nos salvar individualmente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos manter a nossa fé no que a palavra de Deus diz. Porque senão, irmão, a gente se perde. Nós estamos criando uma geração que é bem confusa. É uma geração bem complicada. É uma geração que nos contesta constantemente. Por quê? Porque nós estamos criando um filho numa cultura americana, tentando impor a cultura brasileira. E aí chega uma hora que há confronto. E a cultura americana, mesmo cristã, o que a gente chama de cristã, no nosso segmento como cristão, não é o mesmo. Não é o mesmo, é um contexto diferente. É por isso que nós, pastores, nós, líderes, nós temos um problema seríssimo. Enquanto nossos filhos são pequenos, estão dormindo no nosso colo, o negócio está, maravilha. Agora, quando chega na idade de adolescente, quando chega na idade da aborrecência, aí há o confronto conosco. Por quê? Porque dentro de casa é que a gente mostra que a nossa fé é pequena, é dentro de casa que a gente mostra que a nossa adoração ela não é 100%, é dentro de casa que a gente canta a música que nós iremos abrir mão de tudo para adorar, e a gente não adora, não segue. E aí os filhos, como são super dotados, inteligentes, porque a geração de hoje é uma geração observadora, eles trabalham com computadores que é? Telefone, né? Computador comum, é um tipo de observação, fica olhando, adquirindo e consumindo os pormenores,
do visual, do que acontece, eles também olham para a nossa vida e começam depois a nos confrontar. E aí começa tudo o que a gente diz. Manter a fé é muito bom, mas manter a fé com quem às vezes a gente não dá fruto, não dá retorno de fé, a pessoa olha, você não tem fé. Sabe? Você não tem fé. É aquele caso que todo mundo já ouviu dizer várias vezes: o alpinista sobe e cai lá no buraco da pedra, aí fica pendurado numa corda. Todo mundo já sabe essa história, mas vou contar só para poder ilustrar mesmo. E fica pendurado a noite toda e pedindo a Deus: me salva, me salva, me salva, me salva, me salva, me socorre. E Deus está: solta a corda, solta a corda, solta a corda, solta a corda. Ele não soltou, morreu, estava alguns metros no chão, por conta de você cair, está salvo. É o que a gente vive hoje em dia. Entendeu? Senhor, socorre a minha vida, Senhor, socorre a minha família, não deixe que meus filhos se percam, não deixe que meus pais se percam, não deixe que meus irmãos se percam, mas a nossa fé está mínima. Ou talvez a nossa fé está sendo colocada em alguma coisa. Hoje em dia a gente vê muita fé das pessoas naquilo que elas podem fazer. Isso é confiança, não é fé. Fé é naquilo que você não pode fazer. A Bíblia já diz isso. Fé é crer naquilo que você não vê, você não toca, você não tem como fazer, é onde você não alcança. Isso é fé. Você tem que ter fé para poder alcançar. É um fundamento forte, é firme. A gente tem que crer. Então, quando a gente olha para o contexto dessa passagem aqui de Hebreus 4, a gente começa a encontrar. Aí o autor diz assim: ó, cheguemos, pois, na minha versão, com confiança, aos 16, ao trono da graça. Olha aqui, ao trono da graça, para que possamos alcançar. Irmãos, não é fácil alcançar a misericórdia do Senhor. Alguém, mas a Bíblia, a pessoa adora. Tem umas pessoas, irmão, tem uns crentes que só couro neles. Couro com vara de marmelo e sal grosso vinagre para depois parar. Depois de 5 dias de molho. Porque eles usam termos, texto bíblico, para justificar o que eu acabei de falar há pouco tempo. Mas a Bíblia também diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Para aqueles que se aproximam do trono. Não é para quem está longe, irmão. Aqui está dizendo, aqui, ó. Cheguemos, pois, mais com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você está entendendo? Viu? Aí fica assim, a pessoa passa por luta, a fé diminui, porque, irmãos, a luta na nossa vida não é porque Deus põe as pessoas, não, mas Deus está me botando à prova. Não. Você criou situações. Aí você diz que está passando pelo deserto. Tudo bem, é o deserto porque é uma coisa que não é agradável. Aí Deus, sim, na sua guerra particular, porque o dia que você descobrir que Deus colocou uma guerra na sua vida pessoal, para te provar, você vem pensar comigo, a gente vai ter uma conversa longa. Porque tudo começa com você mesmo ali. E depois o diabo entra, aí você corre para Deus. Né? Todo, digo você e eu, não, digo você e a pessoa, tá? A gente corre para Deus, aí a misericórdia do Senhor vem. Aí eles falam assim: eu estou passando pelo deserto, mas a minha fé está aqui, eu vou vencer. Aí a fé fica enorme. E aí, às vezes, não acontece uma mudança nessa luta. Aí você fala: eu acho que Deus me esqueceu. Aí começa a jogar em cima de Deus o problema que você criou e Deus ainda não resolveu. Sabe? Fulano se perdeu, eu orei tanto a Deus, mas Deus não. Não, Deus não. Você desde o início errou. E aí é semente que você semeou. Agora você tem que colher, filho. Agora é só orar mesmo. Porque o Deus, no dia da misericórdia, vai levantar alguém que não é você, alguém de fora, para poder trazer a pessoa a ela. Sempre é assim. Irmão, profeta na sua casa não tem valor. Uma vez danificado, o lacre da confiança não tem valor. Tem que ser alguém de fora. E para esse coração abrir, nós temos que ter fé em Cristo Jesus, que um dia alguém vai chegar e vai abrir esse coração e vai colocar Jesus. Vai tirar esse coração de carne e colocar um coração
do Senhor, para poder, sabe, o Espírito implantar nele e ele voltar a normas, porque não tem outro jeito. Aí a nossa fé pode ser até gigante, ela pode se agigantar, mas ela não vai fluir, porque antes a nossa fé não estava presente em Cristo Jesus para educar, para orientar, para... Você entendeu? Tudo isso, irmão, é proveniente de uma conversa hoje de manhã. E aí a gente faz isso tudo aqui na igreja, eu disse para ela, na igreja a gente faz de tudo para que a gente possa ter comunhão, todos os domingos. A gente conversa, a gente faz café da manhã, uma vez por mês tem um almoço, a gente faz um almoço, sabe? Para quê? Para ter comunhão. Eu sei que tem pessoas às vezes que ficam, não estão a fim de fazer, não querem participar, mas é um direito de cada um. Mas, no geral, o que a gente quer é que todo mundo tenha comunhão, pelo menos uma vez por mês, uma comunhão que talvez em casa não tenha desse jeito. Sentar junto, sabe, comer, bater papo, porque às vezes os pais não têm paciência com os filhos, às vezes os filhos não têm paciência com os pais, às vezes os irmãos não têm paciência com a mãe não tem paciência com os irmãos. Você está entendendo? Às vezes não tem mais, porque já o negócio já, cada um no quarto, cada um no cômodo, cada um vendo uma coisa, não tem. Aqui a gente ia fazer o quê? A gente se reúne, eu falei para ela, a gente se reúne todo primeiro domingo do mês, cada um traz alguma coisa, a gente põe na mesa, todo mundo come. E aí, isso é o quê? Isso não é apenas um almoço para o pessoal comer e se sentir farto. Não, não. Isso é uma forma da gente preservar a comunhão entre família. Eu falei para ela, eu e a minha esposa, todo domingo, antes do culto, a gente prepara um café na igreja. Ela, é sério? Eu digo, é. Todo domingo, a gente chega às 8 horas da manhã, prepara a mesa de café, prepara tudo. Quando o pessoal começa a chegar 9, 9 e meia, o café está pronto, o bolo está na mesa, o pão de queijo está na mesa, o que tiver, o irmão também traz alguma coisa, e a gente toma café, bate papo. Ela falou assim, mas isso é importante, claro que é. Ela falou, talvez tem pessoas na sua igreja que não tem isso em casa. Eu digo, eu sei que deve ter, eu não sei se tem, deve ter. Então, a forma da gente fazer isso, o que é? É trazer a unificação do corpo. Porque aí as pessoas começam a dizer assim, poxa, naquele lugar eu posso levar alguém naquele café da manhã. Por quê? Porque naquele café da manhã a gente bate papo, a gente se conhece, a gente tem comunhão, é bom, é gostoso. Isso deveria partir de casa para fora, não de fora para casa. Por quê? A nossa fé se perde. A única forma de dizer assim, alguém já disse, mas tem dia que vem pouca gente. Não importa. Igreja é sendo assim, perseverança. Jesus falou assim, ó, bate, 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 um dia lá abre. Pede, 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 um dia e dá. É a Bíblia diz assim. Então a igreja é isso, para um, para outro, mas nós não paramos. Sabe por quê? Nós temos fé em Cristo Jesus. Se um não quer, o outro quer. Se não quer, Deus traz outro. É igreja, irmão. Eu falei, é igreja. A igreja também se torna responsável para poder unificar as famílias. Talvez na igreja, eu falei para ela, talvez na igreja, a gente, as famílias se reúnem mais do que em casa. Porque sentam junto para comer em casa, talvez não dê tempo. Não é verdade, irmãos? Se a gente talvez está em casa, alguém está sempre fazendo alguma coisa. Sabe? Sempre fazendo alguma coisa. Isso, irmão, é perder a fé e se tornar crente social. Sabe? Se tornar crente social. Vem, curte e vaza. Vem, curte e vaza. Não tem vida espiritual nenhuma. Aí quando a gente põe a fé, sabe? Quando a gente, já teve situações em que eu e Cília, a gente chegou numa igreja uma vez, há muitos anos atrás, lá no início da minha conversão, um pouco depois da minha conversão. Chegamos numa igreja, a igreja tinha 16 pessoas, talvez, 16, 15, 14 pessoas na igreja. E aí, a minha igreja estava bem fraquinha. Nós chegamos lá, fomos ajudar o pastor. Tá? E aí, a Cília falou assim, vou fazer uma canjica. Sabe o que é canjicão? Canjica, aquela branca? Alguém já fez aqui? Não sei quem foi que já fez. Trouxe para cá. Hã? Canjica doce, né? Alguém já fez aqui? Um dia eu estava embaixo. Jorge fez arroz doce. Vamos seguir. Alguém fez. Nós fizemos. Quando nós trouxemos, alguém disse assim, mas não dá certo. Já fizemos, não deu certo. Irmãos,
Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu tão certo. Não porque fomos nós que fizemos. Foi que Deus abençoou. Que através disso, a igreja comprou uma casa, um lugar e fez um templo novo para eles. Até hoje, já compraram outro lugar. Eu não sei o que fizeram com o prédio antigo. Não sei se venderam. Já compraram um lugar novo. Tudo isso começa. É fé em Deus. Deus faz, irmão. Deus faz. A gente tem que manter a fé. Deixa que os outros olhem a fé de vocês e admirem a fé de vocês. Deixa que eles vejam a tua fé. Mostra para ele. É o seu fruto. O seu fruto em Cristo Jesus é fé. O povo vai dizer assim, poxa, aquela menina tem fé. E não é só fé, ela consegue. E eu queria ter a fé dela. Não, eu vou seguir. Porque quem faz coisas boas e quem tem coisas boas, o povo quer seguir. Viu? Então a fé é fundamental. Agora a gente precisa o quê? Se aproximar do trono da graça. Para a misericórdia chegar próximo de nós. Sabe? Porque nós temos um sacerdote, ele fala aqui no 15, ó, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer um sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou, ou não sem pecar. Tudo foi tentado sem pecar. Então Jesus, irmão, ele conhece a nossa luta. Jesus conhece o nosso problema. Então, quando a gente mantém a fé nele, é porque nós sabemos que ele conhece o que nós sofremos. Ele conhece o que nós passamos. Ah, mas ele não foi casado. Tudo bem, mas ele conhece a sua vida. Ah, mas ele não teve filho. Não, tem muito filho. Ele só não fez os filhos. Ele criou os filhos. Né? Porque ele, o pai, é uma pessoa só, não é verdade? Então ele sabe. O que nós precisamos é manter. E mantendo a nossa fé é uma forma da gente mostrar o caminho aos nossos filhos. Quantas histórias a gente escuta aqui na igreja, porque diz assim, poxa, a minha mãe era uma mulher de fé. Irmão, não é mulher de joelho orando, não. Que orar, irmão? Qualquer um ora. Manter a fé é mais difícil. Orar, até o diabo talvez pode orar se ele quiser para ele enganar alguém. Claro. Ele só não vai mencionar o poderio de Jesus. Viu? Agora, manter a fé. O que é manter a fé? Manter a fé é você saber o que você está passando por provação, mas você não abre mão daquilo que Deus te prometeu. Vem luta, vem guerra, mas a tua fé consta. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar ao meu favor. O diabo está querendo pisar, o diabo está dizendo você é derrotado, o diabo está dizendo você é incapaz, o diabo está dizendo você não consegue, eu vou consumir. Não vai consumir nada. Você consegue, você faz, porque a tua fé faz mover as montanhas. A palavra de Deus diz que é sem fé é impossível agradar a Deus. A única forma de agradar a Deus é manter a nossa fé. E tem uma coisa: não entra no céu quem tem fé pouca. É muita fé. Mas por quê? É muita fé. Porque se você sabe que você tem a salvação em Cristo Jesus, mas não mantém a fé em Cristo Jesus, você perde, irmão. Por quê? Porque você peca, porque você erra, você duvida, tubia. Claro. Quantos você já escutou pessoas dizer, eu não sei se esse negócio de Jesus voltar vai acontecer, não é? Deixa tanta coisa. Eu nem sei se eu sou salvo realmente, porque do jeito que está uma coisa. Quantos você já ouviu? Eu já ouvi vários. Eu já passei por tudo, mas eu sei que eu não abro mão da minha salvação. Amém. Não abro mão da minha salvação. Ninguém, nem a minha família pode me levar ao céu. Na minha família não tem lugar com Deus na minha vida. Não interrompe a minha caminhada. Não, eu não interrompo a deles. Porque não tem plano família, é individual. Deus é individual, irmão. É por isso que Ele quer que a gente faça um corpo, vive no corpo, porque no corpo
todos nós comemos da mão de Jesus. No corpo. Tem que estar agarrado ali. Entendeu? Então eu não posso viver a minha vida colocando a minha família no meio de Deus para a minha salvação. Eu não posso. De jeito nenhum. Se agora depois a minha família não quiser mais estar no meio do caminho, eu vou chegar para a igreja, olha, eu vou caminhar sozinho. A minha família desviou, foi embora. Mas eu não vou abrir mão da minha história com Deus. Mesma coisa, só eles comigo. Se eu vazar, se eu abrir mão, eu acredito que elas vão caminhar, porque eu conheci Cida no Evangelho. Eu não conhecia fora do Evangelho. Ela que me conhecia, eu não era nem no Evangelho. Né? Mas não é abrir mão. Tenho certeza. Por quê? Porque a nossa fé, ela é forte naquele que nos promete, aquele que nos fez herdeiros do céu. Não abre mão não, querido. Não abre mão daquilo que você tem, não. Tenha fé. Tenha fé que a gente vai ver a glória do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Exercita a tua fé. Não abre mão. Escuta, não abre mão. Nem que você ouça de quem você mais ama na sua vida. Assim, olha, você não vai conseguir. Deus não vai te... Onde está o teu Deus? Você não está ouvindo Ele? Pois é, mas eu escuto todos os dias. Ele está em mim todos os dias. Não tem problema. Duvido que você duvidar. Eu não duvido. Eu sou herdeiro do céu. Amém. Em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. É o que eu pensei através da conversa. É o que eu pensei, trouxe, conversei um pouco com ela e depois a gente desfez a conversa e trouxe essa conversa para cá. Acrescentei mais o que eu penso em Cristo Jesus, texto, para que a gente possa estar trabalhando e mantendo a nossa fé em Cristo Jesus. Não abre mão, tá? Não abre mão mesmo. Não deixa ninguém te iludir, nem te botar para baixo. Porque no Senhor a gente pode todas as coisas. Amém. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedores não é você que luta as suas lutas. Ele já lutou, já venceu por você. Mas as minhas que eu tenho agora, você arrumou, você quis. Então você vai vencer elas também. Agora você vai vencer você mesmo nele. Tenha fé. Que se ele fez grandes obras, venceu, você também vai vencer. Porque no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo, nós também iremos vencer. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar então nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quantos têm pedido de oração, além do corriqueiro que nós temos, né? Aquele diário que a gente tem toda quarta-feira, que a gente ora a semana toda, né? A gente está orando pela luz lá no Brasil.